Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Estamos aqui trazendo mais um vídeo hoje e vamos trabalhar um assunto bem interessante, porque as informações que estão chegando dizem que eles estão entre nós. Obviamente, quem são eles? Aqueles que vão estar aqui para nos ajudar no final da transição planetária. É importante que saibamos que estamos realmente entrando pela porta mais estreita deste final de ciclo. Muitas orientações trazem sempre a mesma mensagem. O tempo urge, está se aproximando a hora, tudo vai mudar para um novo tempo, uma nova terra. E é preciso que a humanidade que está encarnada tenha essa consciência, pelo menos para entender o processo, não do coletivo, mas pelo menos o processo individual. Porque mesmo que eles estejam entre nós, eles não podem fazer a parte que nos cabe. A parte que cabe a cada um de nós é ainda parte do nosso aprendizado. Nós somos os alunos dessa escola. Se agora há mestres em grande quantidade para nos auxiliar, é óbvio que o auxílio só poderá servir se nós fizermos a nossa parte. Dessas consciências mais elevadas, e aqui eu nunca cito nomes de consciências mais elevadas, mentores, guias espirituais, porque aqueles que me assessoram nunca pedem para citar o seu nome, porque não é importante. Muitas vezes nem eu sei o nome daquele que me ampara naquele momento, embora é uma equipe grande e muitos eu já sei quem é. Mas, como eu sempre digo, não pede para ser notificado, identificado. Então vamos deixar no anonimato. O que importa é a mensagem. Nomes bonitos não fazem diferença nenhuma quando nós não fizermos a nossa parte. E muitas vezes nem é aquele espírito elevado, aquela alma elevada que está ali, porque há muita coisa ainda em jogo. Muitas vezes a mensagem é maravilhosa, uma mensagem profunda, e é trazida por uma consciência superior que, se disser o nome, ninguém sabe quem é. Porque nós conhecemos algumas almas elevadas que nos amparam, que são conhecidas porque já há muito tempo elas estão auxiliando, mas são poucas. Não é possível que tenha lá 20, 30, 50, 100 ou algumas centenas de almas auxiliando a Terra e somente isso. É humanamente impossível imaginar que apenas essas poucas almas estão aqui no auxílio. Eu diria que essas almas estão acima de milhões. Então o nome não vai importar. Quem é que está abastecendo as informações em cada vídeo, em cada áudio que eu produzo e os outros também fazem? Nós não precisamos saber quem é que está ali, mas precisamos entender a mensagem, porque é a mensagem que vai fazer a diferença. E o que vai fazer a diferença para cada um de nós é a ação que cada um vai fazer após a mensagem, com aquela informação. Essas consciências nos dizem que tudo o que emana das intenções e consciências humanas são percebidas nas dimensões superiores. Não passa nada, nenhuma intenção que é apenas uma intenção e nunca é expressada, vai ser percebida nas esferas mais elevadas, porque são consciências mais elevadas e têm condições de perceber. É como se você tivesse um cargo de professor ou diretor de uma escola infantil, onde só há crianças
em tenra idade, com alguns anos apenas de vida. A observação daquele grupo de alunos infantis basta para entender algumas coisas que as crianças pretendem fazer. Quando há a percepção de um ato que a criança vai fazer. Por exemplo, se ela vai encontrar um portão aberto e vai sair para a rua, é óbvio que quem está ali cuidando vai perceber e vai impedir que ela vá para a rua. A mesma coisa se ela vai querer subir em alguma coisa mais alta, pode cair, se machucar. Aquele que está na observação vai perceber a intenção pelos gestos, pelos movimentos, enfim, mas é uma forma de percepção e é uma forma de auxílio. E assim nós estamos aqui sendo amparados por essas consciências mais elevadas, porque eles sabem das nossas intenções, eles sabem a nossa consciência, como ela está, o que ela precisa, o que ela não precisa. Então tudo o que acontece aqui na Terra está sendo monitorado. E eles estão em outras dimensões, podem estar longe daqui fisicamente, mas também podem estar aqui presentes, porque muitos estão de fato aqui presentes. Nós já falamos aqui sobre a possibilidade de uma alma superior corporificar-se em qualquer mundo, e aqui na Terra, então, como um humano. Ela pode simplesmente se aproximar aqui da superfície, corporificar um ser humano e andar por aí pelas ruas, pelas estradas, e ninguém vai perceber que é um extraterrestre, porque ela está na forma de um ser humano. Ela não precisa demonstrar as ações, ela pode monitorar as ações apenas com a consciência dela. Nós já falamos também sobre os entrantes. Algumas almas encarnadas, ao desencarnar, pode vir um ser de elevada frequência e consciência, assumir aquele corpo no mesmo instante que é desligada a alma que parte, e assume aquela figura humana, naquele corpo humano, e pode fazer algumas coisas para o bem da humanidade, mesmo que ninguém perceba, porque não é preciso mostrar tudo o que se faz. Obviamente, algumas atitudes podem ser percebidas, e é importante isso para que todos percebam, como, por exemplo, uma alma encarnada num corpo humano que presta serviços. Um canalizador, um youtuber, um ser humano que escreve um livro, que divulga conhecimento, que auxilia. Por que não pode ser um extraterrestre naquele corpo? Nós já falamos como eles fazem para entrar, para que ninguém perceba, principalmente os conhecidos, a família daquele corpo humano, que a alma que estava ali desencarnou, ninguém fica sabendo, porque a alma que chega como entrante faz a leitura da consciência daquela alma que parte e agrega a consciência daquele que chega. Então ele vai ter algumas modificações, sim, algumas diferenças que às vezes se percebe tenuamente, mas ele age como se fosse o outro, mas na profundidade das coisas. E quanta coisa pode ser feita sem que ninguém veja, já dissemos aqui. É importante entender que as coisas estão acontecendo bem na nossa frente, perante o nosso olhar, e mesmo assim achamos que está tudo normal, tudo como era antes. E não é verdade. Muitos desses seres que estão ali em corpos, principalmente os entrantes, eles podem estar infiltrados nas organizações humanas, em toda a sociedade, nos cargos mais elevados de comando, para fazer aquilo que um outro não faria. Porque eles têm uma inteligência maior, eles têm uma consciência mais alargada, e eles conseguem projetar ações onde o resultado é diferente. O objetivo é alcançado. Porque agora tudo vai se afunilando e é preciso pressa, porque o tempo urge. Então eles estão entre nós porque tem várias maneiras de estarem aqui.
Eles podem, inclusive, mais adiante aparecer como de fato são, raças diferentes, formas físicas diferentes. Eles podem aparecer com algumas naves que já estão aparecendo, poucas por enquanto se mostram, mas existem milhões e milhões de naves ao redor aqui de nós, na atmosfera da Terra. Naves de todos os tamanhos, algumas já começam a aparecer de vez em quando, para que as pessoas comecem a se acostumar com a sua presença. Se todas fossem visíveis, boa parte da humanidade ia morrer de medo, como se diz. Entrar em pânico, porque a maioria não acredita. Nós vimos, aqui mesmo na minha região, no município chamado Ipuaçu, dá 15 quilômetros aqui da minha casa, desde 2008, todos os anos, nesta época, em outubro, aparecem os agroglifos. É óbvio que de vez em quando aparece alguém lá que faz um estrago na lavoura do vizinho, mas os agroglifos, eles, quando são vistos do alto, eles têm uma geometria perfeita. E ela tem sempre um recado. Mas a maioria acha que isso é seres humanos que fazem. Eu vi agora nos comentários desse que apareceu agora semana passada, dia 2, dia 3 de novembro. As pessoas dizem, são os brincalhões e idiotas é aquele que acredita. Eu acho que idiota é aquele que tem essa ideia, mas vamos deixar para um outro vídeo, porque ele é um assunto muito interessante. Mas como tem pessoas que simplesmente não se permitem. Imagina se eles aparecessem de verdade. O que essas pessoas vão fazer? Vão desencarnar de pavor? Vão levar um choque tão grande? Então, eles estão entre nós, mas ainda da forma que não cria tumulto. Porque eles não vêm para tumultuar, eles vêm para nos ajudar. Será que nós precisamos fazer o que mais para dizer isso e entender? E confiar? Será que a Terra é o único lugar do universo, do cosmo que tem consciências? Olha, às vezes eu fico pensando como alguém ainda consegue pensar e acreditar desta forma. Basta entender um pouquinho de astrologia, ver quantos bilhões de estrelas e planetas tem na nossa Via Láctea. A Terra é um grãozinho de areia, como se fosse um grãozinho de areia no oceano. Existem bilhões de galáxias nesse universo local, existem bilhões de universos e bilhões de multiversos que formam o cosmos infinito. Se é infinito, porque não tem fim. Então, onde é que nós vamos estar neste infinito? E, no entanto, nós temos aqui um amparo. E, às vezes, quando a gente começa a compreender o amparo que nós temos, é de sentir vergonha de certas atitudes que nós temos. Porque nós não somos nada perante aquilo que existe acima de nós. É óbvio que somos a parte do todo, e o todo está na parte, e a parte está no todo, mas nós não somos quase nada em termos de consciência. Somos tão limitados que nem sabemos quem somos e de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. E queremos dar as cartas para o destino do planeta e do universo. Achar que sabemos tudo, que somos os reis da cocada preta. Olha, é preciso começar a pensar de uma forma diferente, se permitir a compreensão das coisas diferentes, porque as coisas vão começar a pipocar. E quando você coloca um punhado de pipoca numa panela, quando começa a primeira a estourar, as outras vêm numa sequência fantástica. O que falta dizer ainda? Tudo que é falado, tudo que é divulgado, tudo que é sentido por cada um de nós e do coletivo,
é registrado por essas consciências mais elevadas. É como um termômetro que mede a temperatura, e lá eles têm condições de avaliar como está indo a humanidade, quais os mecanismos mais práticos para utilizar para cocriar e ajudar neste processo final de transição planetária. Se eles estão entre nós, eles estão aqui para auxiliar, não estão aqui para aparecer, nem para receber aplausos. Eles estão aqui a serviço, um serviço amoroso, que não dá nenhum crédito visível, mas é uma forma de expressar o amor incondicional que existe nas dimensões superiores. Porque nas dimensões superiores apenas o amor existe de fato, e ele traz junto com este amor a compaixão para aqueles que estão abaixo e o respeito por tudo e todos, principalmente quem está subindo como nós. Se nós estamos no ponto mais distante da fonte, o ponto mais distante que uma consciência pode experienciar ou criar na quase ausência de luz, com o véu do esquecimento. O fragmento mais pequeno da nossa consciência superior, da nossa mônada. Tanto é que é preciso desencarnar a cada encarnação depois de um tempo, experienciado aqui com forma humana, física. É preciso desencarnar para poder avaliar e se situar o ponto da caminhada nesta evolução para a ascensão da alma. Então, se nós precisamos passar pela encarnação para experienciar a desencarnação, para verificar o nosso grau evolutivo, é porque de fato nós estamos num mundo muito limitado. E esse amparo que vem, ele vem justamente para nos ajudar neste momento mais importante de toda a humanidade, de todos os tempos. Se está tudo registrado, tudo que é falado, tudo que é divulgado, tudo que é sentido, tudo que é lido, tudo que é pensado, tudo que é intencionado, é óbvio que essas consciências mais elevadas sabem como agir a cada momento e com cada um de nós. Não é preciso divulgar e fazer estudos, não. Eles sentem, sabem o tempo todo. E agora nós estamos entrando no tempo final, onde duas linhas de conduta, o positivo e o negativo dos humanos, e é com isso que nós vamos ter as respostas e a interferência das consciências mais elevadas. Porque aquele que entra na linha de tempo da ascensão, do positivo, vai precisar de auxílio para finalizar. E aquele que não vai atingir essa linha de tempo da ascensão e vai para a linha de tempo da continuidade do mundo de provas e expiações, terá que ir para o exílio, continuar esse aprendizado que não foi completo aqui. Também vai ter assistência dessas consciências mais elevadas. Ninguém é desamparado. Há sempre um amparo imensurável, impossível até de imaginar, de tão grandioso que é. Mas, como já dissemos aqui, eles não podem fazer aquilo que cabe a cada um de nós. É importante que todos prestem atenção nisso. Existe uma parte do processo que cabe a cada um de nós. Se nós não fizermos a nossa parte, eles também não poderão fazer. Porque é o mínimo necessário. Ninguém vai ganhar de graça o bilhete azul da ascensão. Temos tantas encarnações passadas aqui nesse planeta. Esta é apenas mais uma e a última que define tudo. Mas as lições de casa somos nós que temos que fazer. Ninguém
pode fazer o que cabe a cada um de nós. Lembrem-se desta frase. Por isso nós não temos problemas, como foi dito num vídeo há pouco tempo. Nós temos tarefas. Esta tarefa individual, ela precisa ser executada por cada um. Sem fazer a tarefa, o serviço não é completo. E se muitos seres superiores estão aqui entre nós, na forma humana, como entrantes ou como materialização, é porque, de fato, as trombetas já estão prontas para dar o sinal. Nós não vemos a realidade, porque este mundo ainda é de ilusão, mas se nós pudéssemos ver realmente o que acontece nos bastidores, nos mundos superiores que nos amparam, eu diria que é como um casamento, onde todos estão na igreja ou no local, pode ser um casamento que não é religioso, todos estão acomodados nos seus postos e o noivo está lá na frente esperando a noiva que vai surgir na porta da entrada. Naquele instante, todos os olhares se voltam para aquela que chega, que é a noiva, o personagem principal da cerimônia. E quando nós fazemos uma comparação com o momento atual da humanidade, toda a humanidade deveria estar com os olhos voltados para o ponto aonde vai finalizar este longo ciclo de provas e expiações, onde tudo se conclui agora dentro de muito pouco tempo. Os representantes encarnados aqui na Terra, em missão. Encarnados porque estão numa forma humana, carne. Pode ser entrantes, pode ser materializados, corporificados. Não importa. A forma, o modelo de como foi feita a sua materialização. O importante é que estão aqui, materializados, e estão aqui em missão. Ninguém veio aqui a passeio. Você pode ser um representante desses. Às vezes não tem a consciência plena disso, porque há consciências mais elevadas e outras mais fechadas ainda dentro desse grupo missionário. Se você faz parte e não sabe, não tem problema, você está fazendo o teu melhor. Algo dentro de você está dizendo que você tem esta tarefa a executar. Tem aqueles que sabem que são extraterrestres, não são encarnados como todos, a maioria pelo menos dos humanos, como almas que passaram pelo processo longo das provas e expiações. Alguns sabem que são missionários que vieram, estão aqui no auxílio, mas muitos não sabem. Então, aquele que não sabe, ele pode se perguntar de vez em quando, será que eu não sou um desses? Mas para ser um desses, é preciso olhar a vida e ver o que eu estou fazendo. Será que eu sou um desses e não estou fazendo nada? Então não tem sentido. Mas também não faz diferença se sou ou não sou um desses, se você é ou não é um desses. O que faz a diferença é cada um de nós fazer a nossa parte. Primeiro compromisso da alma sempre é buscar a ascensão.
Então vamos trabalhar isso. Porque de nada vai adiantar uma transição planetária se eu não fizer a minha parte e ascensionar. Eu vou perder o melhor da festa. Não vou estar entre os formandos, entre os mestres ascensionados. As observações e o amparo contínuo, onde há riscos eminentes, também é uma missão desses seres que estão entre nós. Sabemos que algumas coisas mais fortes podem acontecer, como a gente tem prestado atenção, alguns eventos naturais, porque é da natureza. A Terra também, como consciência, está fazendo o seu processo final. Então, se vai acontecer um terremoto de magnitude muito alta em algum lugar, um fenômeno natural como tempestades, como furacões, qualquer outra coisa, qualquer outro evento, estas consciências mais elevadas que estão aqui, elas estão observando esses movimentos naturais, e onde há riscos iminentes, eles promovem uma proteção e um alinhamento energético para amenizar o máximo possível os problemas que podem surgir do evento. Nós fizemos agora há poucos dias uma meditação que veio a inspiração para chamar aqueles que se interessavam pela Jamaica, principalmente, mas também a República Dominicana, o Haiti, Cuba, Bahamas, enfim. Aquela região do Caribe onde havia um fenômeno natural muito perigoso, como de fato aconteceu, que quando há um furacão com ventos superiores a 300 km por hora, ele já é categoria 5. E houve registros de ventos de até 360, 380 km por hora. É uma coisa absurda. Aquela ameaça colocava em risco um país pequeno, como a Jamaica. A população chega próxima a 3 milhões de habitantes. Não é muita gente, como certos países, mas 3 milhões de almas encarnadas num país pequeno. Desprotegido desses fenômenos, como aquele furacão Máximo, era de se imaginar que boa parte da população iria desencarnar. Porque aonde se proteger de ventos de 300 e acima, 380 km por hora, destrói qualquer edificação. E de fato houve muitos estragos. Nós não temos aqui a estatística quantas pessoas morreram, mas me parece que não chegou a nem uma centena. Obviamente houve o amparo. Nós, como humanos, fizemos também a nossa parte. Quem estava sabendo desse risco colaborou com as suas orações, com as suas intenções, com as suas meditações. E o estrago foi mais material, e nem tanto porque muitas edificações resistiram, mas principalmente foram preservadas as vidas. Então, as observações e o amparo contínuo onde há riscos iminentes, é sempre feita uma proteção e um alinhamento energético para amenizar os efeitos. Porque a Terra precisa de alguns movimentos ainda para limpar a psicosfera, contaminada pelas emanações mentais negativas dos humanos por todos esses milênios. E agora começam a surgir naves, cada vez mais. Podemos ver que cada pouco tem alguma notícia. E as coisas vão começar a sair do descrédito da maioria dos humanos,
para pelo menos a possibilidade da existência deles. Porque ninguém vai mudar o seu conceito de um dia para outro. É preciso ir formando uma opinião. Nós temos muitas encarnações, então a nossa consciência ela já acha que está pronta. Então ela dificilmente aceita conceitos que ela não entende. Mas, felizmente, a cada dia mais e mais, almas encarnadas começam a compreender que há muito além daquilo que nós acreditávamos que existia. A Aliança da Terra é uma forma de expressar este grupo que trabalha para que a finalização desse ciclo seja amenizado, seja o mais suave possível, já que a linha de tempo da Terra também mudou em 2010. A Aliança da Terra, as pessoas acham, mas são governantes, são militares, são pessoas influentes que têm poder. Sim, tem muitos desses, porque é preciso. Mas a Aliança da Terra é um grupo de consciências e tem pessoas humildes, simples dentro do grupo. Tem também seres extraterrestres, que são entrantes, ou materializados, e eles conseguem. Já sabemos de casos, por exemplo, que um ser extraterrestre precisa fazer uma missão, ele se materializa como humano, e ele circula dentro dos círculos de autoridades. Não é uma pessoa conhecida mundialmente do público, mas ele chega onde tem que chegar. E ele tem credenciais. Ele tem documentos, como se fosse um humano, porque eles conseguem fazer isso. Aí as pessoas dizem, mas se tem um documento, mas vai ver, é falso. Não, é um documento que quando vai se verificar nos registros oficiais, existe esse controle. Consta lá, porque eles conseguem fazer o documento, materializar o ser na forma humana, materializar o documento e materializar lá nos registros. Vai estar tudo lá, está tudo perfeito, não tem engano. E eles conseguem esse trânsito entre as organizações, as autarquias, os governantes, as autoridades. É interessante como isso está acontecendo, nós temos muitos relatos já disto. Mas ainda são informações que poucos têm acesso. Então o impossível não existe. O impossível pode existir dentro da consciência daqueles que não se permitem além daquilo que sabem até aqui. Aí existe o impossível. Mas é uma limitação autoimposta. A Aliança da Terra está realmente na última batalha entre a luz e a sombra. Temos mais um tempinho para que o resultado seja mostrado ao povo de um modo geral, porque até agora somente aqueles que se permitem recebem as informações, porque aquele que não se permite não vai receber, não vai ver nada. Porque tudo é alinhamento energético, tudo é frequência. É a mesma coisa que você está numa festa, tem Wi-Fi naquele local, metade da população tem a senha, acessa a internet, por exemplo. E a outra metade não tem a senha, não acessa nada, nem sabe que tem. São situações. Então, eles estão entre nós. Já faz um certo tempo, mas agora a coisa está começando a ficar visível e daqui uns dias não tem mais como esconder. Às vezes a gente fica pensando, será que todos vão aceitar a ideia de
coexistir com outras raças alienígenas, extraterrestres, se nós mal convivemos entre nós humanos, que formamos uma família de humanos planetária, olha, é de se pensar. Aquele que não está pronto para conviver na irmandade com os seres de outros mundos mais elevados, não está pronto para se elevar. Vai ter que continuar num mundinho onde ele acha que ele é o centro do universo, como aqui na Terra. Muitos ainda pensam até hoje. Aí vai continuar pensando, tá certo. Talvez mais algumas centenas de encarnações, daí tem outra oportunidade. É uma pena porque essa escola deu as matérias para todos os alunos e insistiu muito com aqueles que estão atrasados, mas tem uns que não têm simplesmente interesse. Então, se eles estão entre nós, eles fazem a parte deles, mas a parte que nos cabe, não tem quem faça. Cabe somente a cada um de nós. Isto é tudo o que tem por hoje. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.